Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Direito na Escola. Eu sou Fábio Gomes Paulino, sou advogado, professor e membro desse programa que tem o objetivo de levar para você noções sobre direitos e deveres. Bom, se você já me conhece de outros vídeos, eu te aconselho a permanecer porque o tema hoje é sobre introdução ao estudo do direito. Mas se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, eu quero te apresentar um pouquinho desse projeto para você conhecer o nosso intuito, que é levar conhecimento sobre direitos e deveres através do direito na escola. Bom, esse é o nosso objetivo, levar esses conhecimentos sobre as regras que regem a nossa vida em sociedade, através das leis, através das normas, dentro dessa ciência que é o direito. E como eu já falei, o tema de hoje é sobre introdução ao estudo do direito, a essa ciência que se mostra como um formato de limitar, de trazer segurança, de delimitar como nós devemos interagir em sociedade. E muitas das vezes na expectativa de como as outras pessoas também devam se comportar. Então vamos começar o nosso estudo sobre introdução ao estudo do direito? E o que é então o direito em si, Um dos conceitos do direito seria que é um conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. Então, por isso, dentro dessa premissa de que nós estamos inseridos em sociedade, nós temos que nos relacionar, nós precisamos aí de nortes, de limites, que indicam até onde vai o direito de um e onde começa o direito de outro. Se você já teve a oportunidade de assistir a minha aula anterior, que fala sobre a formação do Estado, de onde nascem os agrupamentos de pessoas e assim formam as sociedades e vão dar origem a uma formação mais complexa, que é o Estado, que é marcado pelas três características básicas, que é território, povo e soberania. E dentro disso nós temos o quê? O direito. Essa limitação que o próprio Estado cria. E aí eu tenho o estudo desse direito e como essa sociedade vai se relacionar com o direito, vai se relacionar com a norma. Esse é um dos objetivos dessa aula, te introduzir no estudo e na percepção de como o direito se relaciona com a sociedade. E, obviamente, a sociedade influencia a produção do direito, a produção das leis. Então vamos acompanhar e eu te convido a observar que a sistemática da nossa aula vai ser o seguinte. Nós vamos ter aqui na tela algumas proposições, alguns conceitos e da leitura desses conceitos a gente vai desenvolvendo aí o nosso raciocínio. Então vamos começar. Bom, o que seria então o estudo do direito? Essa disciplina, como que ela se apresenta? Olha os conceitos que a gente tem sobre isso. O direito é o processo de adaptação social, que consiste em se estabelecerem regras de conduta, cuja incidência é independente da adesão daquelas a que a incidência da regra jurídica possa interessar. Esse é um conceito de um jurista chamado Pontes de Miranda, que é muito importante para quem estuda o direito. E o que ele diz? Ele diz que o direito é essa reunião de normas, de limitações, independentemente se aquelas pessoas vão aceitar ou não. Nós vimos no vídeo anterior que muitas das vezes quando um agrupamento de pessoas é formado, é porque há ali um interesse, uma troca de interesses. Nós vimos a teoria contratualista, que fala que é exatamente uma espécie de contrato verbal ou contrato comportamental. Mas quando eu tenho o direito em si e as normas, muitas das vezes essa submissão ou você quando integra uma sociedade, você se sujeita àquelas normas. Ninguém pergunta para você se você quer ou se você não quer. A norma do Brasil, ela sujeita ao povo brasileiro a obedecer aquelas normas. A gente não tem que responder se quer ou se não quer. A gente tem que obedecer. E é através dessa obediência que a gente tem a chamada segurança jurídica para dar os nossos limites e identificar se alguém passou desses limites. Vamos para um segundo conceito sobre essa teoria do estudo do direito. Onde há homem, há sociedade. Onde há sociedade, há direito. Logo, onde há homem, há direito. Olha só, essa frase, esse silogismo que nos dá aí essa percepção. Onde há homem, e aí no caso homem, indivíduo. Onde há indivíduo e indivíduos, há uma sociedade. Se há uma sociedade, há um direito, há uma regulação, há limites.
Então significa que onde há o indivíduo, tem que haver limites, tem que haver o direito. Então perceba que o direito está em todas as relações que a gente tem, seja uma relação familiar, uma relação comercial, uma relação com o próprio Estado, né? Com aquele ente onde nós vivemos, seja o Estado Minas, São Paulo e o Estado União, Brasil, né? Nossas responsabilidades com os nossos tributos, por exemplo. Então o direito vai permear toda essa interação social. Por isso que tem que haver uma disciplina que vai estudar isso, que é essa, né? A introdução ao estudo do direito. E daí essa relação com a sociedade. Onde há o direito, fatalmente há o dever. Ou seja, o direito ele vai ser esse equilíbrio entre ônus e bônus, entre direitos, né, e deveres, onde eu posso ter o direito a alguma coisa, mas eu também tenho o dever de obedecer a alguma coisa. Então, nessa ideia da balança, né, de um lado e de outro, pesos e medidas, o direito se apresenta então. Continuando nesse estudo do direito, como é que eu posso então expressar o que é o direito? Essa palavra em si, ela tem por trás vários significados. E aí tem essa proposição, as acepções da palavra direito. E a gente pode perceber que o direito traz para a gente outros conceitos e percepções, que muitas das vezes são percepções pessoais, que são influenciadas pelo local, pela sociedade, pelo grupo que nós estamos. Olha, posso pensar que o direito seria então um pensamento do que seria o que é justo. Direito é fazer a coisa certa? Ou direito é identificar o que está errado? E muitas vezes esse pensamento do que seria justo, do que seria certo, diferente do que é errado, está influenciado por outros aspectos, que pode ser, por exemplo, a religião. Muitas pessoas acabam por dizer ou entender o que seria certo, o que seria justo, o que seria direito, por influências religiosas, por influências também culturais, já que a gente aprendeu na outra aula que um Estado, enquanto país, que tem o seu território, o seu povo, tem soberania. Então, os estados são diferentes por conta de culturas, por conta de religiões. Então, há essa influência também do pensamento do que é certo e errado, advindo, nascido dessa influência da religião e da própria cultura como um geral. Uma outra acepção ou uma outra perspectiva, né, de olhar da palavra direito seria em relação à ciência do direito. O que seria a ciência do direito? Bom, quando a gente fala em ciência, a gente fala em estudo, em análise, em acompanhamento, muitas vezes da própria evolução, né? E esse olhar que observa a sociedade percebe e busca encontrar esse crescimento, esse avanço da sociedade. Também, relembrando a nossa aula passada, a sociedade é uma evolução, é um crescimento. Vocês lembram? Se você não assistiu a aula, eu te recomendo a captar essa aula depois e poder assistir, porque a teoria geral do Estado também é muito interessante. Mas as sociedades, elas se formam, né? Existem teorias que falam que as sociedades se formaram dos núcleos familiares. Então, obviamente, uma família que cresceu e foi gerando uma sociedade, que virou no futuro um Estado. Então, quando o direito, enquanto ciência, ele analisa esse crescimento, esse grupo familiar que cresceu e foi avançando e desenvolvendo e criou uma pequena sociedade, e essa sociedade foi crescendo, se desenvolvendo, realizando negócios, comprando, vendendo e avançando até territorialmente, e aí virando um estado, um país. E, obviamente, com isso, as responsabilidades e as interações sociais também vão aumentando. E aí o direito, enquanto ciência, observa esse crescimento e esse comportamento da sociedade. Como aquelas pessoas que antes eram um grupo familiar pequeno e agora são um grupo maior, cujo vínculo familiar se perdeu, mas agora há um vínculo social, elas estão se comportando. Como que está o pensamento delas sobre o que é certo e errado? Muitas vezes influenciado pela religião. Então a ciência vai fazer essa análise e às vezes ela vai separar o que é de influência da religião, o que é de influência da cultura, para de fato produzir uma identificação do comportamento influenciado ou não pela religião e de fato interpretar como é o comportamento para a produção de uma norma. O que é certo e o que é errado para se escrever uma lei. Então, é uma percepção da palavra direito.
enquanto ciência, enquanto percepção individual de cada ser humano. Cada um consegue dizer o que seria certo e o que seria errado. Outras acepções, em relação ao direito. De onde nasce o direito e quais são os direitos, as formas que o direito se expressa na sociedade? Nós temos inicialmente uma teoria que fala sobre o direito natural. O que seria então esse direito natural? O nome também já remete a uma possibilidade de explicação, ou seja, é intuitivo dizer direito natural. É um direito relacionado à natureza? É um direito, então, por exemplo, que seria associado aos animais, à própria natureza de fauna, de flora? Como que seriam, então, esses elementos da natureza? Será que precisa de uma lei para que uma árvore não avance sobre outra árvore? Ou a chamada lei da selva, que muitas vezes há um respeito dos próprios animais, ou não, o mais forte realmente vai dominar e vai caçar o mais fraco? Como é que é esse direito natural? E como esse direito natural seria aplicado aos homens, aos cidadãos, aos indivíduos em sociedade? Olha a proposição do que seria o direito natural. Direito natural, ou chamado de justnaturalismo, jus porque remete ao jurídico. O justnaturalismo é uma teoria que postula a existência de um direito cujo conteúdo é estabelecido pela natureza. Então, olha que há uma influência do natural, da natureza, do próprio homem. E, portanto, é válido em qualquer lugar. O direito natural não é escrito, não é criado pela sociedade e nem formulado pelo Estado. É um direito espontâneo que se origina na própria natureza social do homem e revelado pela conjugação da experiência e razão. Então, por ser natural, ele não vai ser considerado aquele direito escrito, colocado, imposto pelo Estado. É, na verdade, o direito que permeia a sociedade no indivíduo, na individualidade de cada um. É o respeito ao pensamento de cada um sobre o que é certo e o que é errado. Nós temos um problema no direito natural. Imagina se de fato a sociedade se organizasse nesse sentido, sem uma norma escrita, prevalecendo apenas o direito natural. Fatalmente a gente ia ter um problema desse diálogo do direito, porque o que eu penso em ser justo, em ser correto, pode ser diferente do que você pensa ou do que outras pessoas pensam. Então, o direito natural não está errado na teoria, no seu pensamento. Há uma dificuldade de aplicação prática do direito, porque hoje, em uma sociedade, em um Estado grande, pensemos no Brasil como nosso Estado-nação. Se a gente optasse, então, por considerar o direito natural como o direito positivo, o direito colocado. E aí eu teria, então, a entrega para cada um, então, desse pensamento, do que seria, então, a experiência e a razão de cada um. Então, tem essa dificuldade do implemento do direito natural. Mas, óbvio que o direito, enquanto ciência, nasce do direito natural. É uma evolução. E aí nós vamos ver como que se deu essa evolução. Se eu tenho, primeiramente, o direito natural, que é esse direito que considera a individualidade, o pensamento de cada um, a razão e a experimentação de cada um naqueles pequenos grupos, como é que então seria o próximo direito, ou a próxima teoria do direito? Nós temos então aqui as percepções do que seria esse direito natural. É aquele direito que faz você pensar, o certo seria estender a mão e ajudar. Aquela pessoa está precisando, eu vou ajudar aquela pessoa. Ou, por exemplo, de cuidar de uma pessoa mais velha. O que faz você a pensar que o idoso merece um cuidado melhor ou mais amplo em relação ao jovem? O que faz você, por exemplo, se está num ônibus coletivo, levantar e ceder o lugar para uma pessoa idosa, para uma mulher grávida ou para uma pessoa com uma deficiência? Há em você, há na sua consciência, há na experimentação anterior de vida e nos exemplos de outras pessoas uma consciência jurídica, uma consciência do direito, uma consciência do dever natural. E quando você vê alguém agindo contrário a isso, nasce para você um sentimento de erro. Aquela pessoa está errada. Então, daí vem essa teoria do direito natural, é da natureza de cada um. E, obviamente, há pessoas que não vão pensar da mesma maneira. Então, essa ideia do respeito entre os mais velhos,
do auxílio, do estender a mão ao necessitado. Até que ponto essa estender a mão ao necessitado, ela é diferente para as pessoas? Algumas pessoas fazem mais, são mais assistencialistas, ajudam mais outras. Já outras pensam que existe um limite, né? Até que ponto ela pode ajudar e até que ponto as outras pessoas merecem. Então vejam que esse campo do direito natural, ele entrega para cada um a possibilidade de pensar o que seria o direito, do que seria o justo, do que seria o correto. E aí eu tenho, né, uma evolução do direito natural, né? Já que cada um pode pensar o que seria justo e o que seria o direito, e isso poderia ser um problema pela dificuldade de implementar isso na realidade, eu tenho uma outra teoria que seria o direito positivo. O que seria o direito positivo? É o conjunto de normas jurídicas escritas e não escritas. No direito natural, é não escrito. Já no direito positivo, é escrito, tem possibilidade de não ser escrito. Nós vamos aprender, então, o que seria esse direito não escrito. Mas, em regra geral, o direito positivo se diferencia do natural por ele ser escrito. E o positivo é no sentido de posto, de colocado, de entregue, quando a norma está colocada, está escrita. Normas escritas vigentes em um determinado território. Olha só, território, normas internas. No primeiro vídeo nós falamos sobre soberania e sobre a importância que é ter dentro do território a soberania do Estado criar as suas normas e elas serem válidas dentro desse território e, obviamente, serem respeitadas por outros territórios, por outros países. Também, internacionalmente, na relação entre os Estados. Então, os Estados têm que se relacionar respeitando a norma do outro. Não obstante tenha surgido nos primórdios da civilização ocidental, o direito positivo se consolida como esquema de segurança jurídica a partir do século XIX. Então é por isso que o direito positivo ele traz uma segurança em relação ao direito natural, porque a norma está colocada, está positiva. E essa norma é para todo mundo. Lembra do conceito que eu acabei de ler sobre o que o Pontes de Miranda disse? Que uma norma, né, no Estado, ela deve ser obedecida por todos, independente, né, do aceite. Justamente porque quando o Estado coloca a norma e positivo, ele impõe, e todos então têm que se sujeitar, têm que obedecer essa norma. Então, embora você tenha pensamentos diferentes em relação à norma, o que seria certo ou errado, a norma tem que ser obedecida. Você tem o direito de pensar diferente dela, mas se ela está colocada, se ela está positivada, ela tem que ser obedecida. É institucionalizado pelo Estado, são normas jurídicas de determinado país. Exemplos, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor. Essas são normas positivas, positivadas pelo Estado. Então veja que o Código Penal, ele hoje não é o direito natural, ele é um direito positivo. Nós já tivemos, né, no passado histórico a possibilidade, né, de um direito penal ligado ao direito natural, como, por exemplo, o comportamento, né, de olho por olho, dente por dente, a chamada Lei de Talião. Era uma possibilidade de autotutela, né? Cada um podia resolver os seus problemas na medida que sofreu algo. Já com o direito penal, a gente não tem essa possibilidade. O Estado é que vai resolver esse problema em relação a um crime que tenha acontecido. Então, isso é uma norma positivada. E aí eu tenho a segurança jurídica, porque o objetivo da norma é dar limites, é limitar os comportamentos e caso alguém ultrapasse esse limite do comportamento, ele possa ser punido. E ele vai ser punido pelo Estado. Não vai ser punido pelo outro indivíduo, já que o direito positivo limita. E aí eu tenho a relação da sociedade com esse direito. Como que é essa relação da sociedade com o direito? Nós já percebemos que a sociedade deve se sujeitar, deve obedecer o direito enquanto norma. É nesse contexto que surge o positivismo jurídico, contrapondo-se ao justnaturalismo. No final do século XIX, o direito passa a ser produção da vontade humana e, a partir de sua criação, pelo Estado. E aí eu tenho a lei, surge a lei, é o caminho, né, que o direito
conversa com o cidadão, conversa com o indivíduo, é através da lei. O direito pós-Revolução Francesa é um direito criado por força de decisões estatais. A lei e a sentença de modo direto, o contrato de modo indireto. Ele torna-se positivo, portanto. Então perceba que é uma evolução. O direito natural, ou justnaturalismo, e depois o direito positivo, ou chamado positivismo jurídico. Significa que toda lei, ela, para produzir os seus efeitos, para criar os seus limites e para ser obedecida, ela tem que ser colocada, ela tem que ser apresentada ao Estado. E aqui nesse conceito eu tenho essa expressão: o direito é uma produção da vontade humana a partir da sua criação pelo Estado. Quem cria uma lei? É o Estado. E o Estado, ele faz isso através de qual poder? Do legislativo. Também na nossa primeira aula, e aí eu vou estar sempre remetendo, a aula, vou estar sempre criando esse link com a primeira aula, na teoria da criação do Estado. O Estado, ele, na sua evolução, ele se divide, se for um Estado democrático, em 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, quem cria as leis? É o legislativo, que é um dos poderes do Estado. No caso do nosso Estado, o Brasil, Estado democrático de direito, República Federativa Brasileira, é o legislativo que cria as leis. E óbvio, é uma vontade da nossa sociedade a criação das leis. A gente tem a possibilidade, inclusive, de sugerir criação de leis, mas para que você perceba essa evolução. E a partir de então, como você, enquanto cidadão, enquanto integrante da sociedade, vai agora se comportar e interagir com o direito na realidade. A teoria do positivismo jurídico, ela tem alguns autores muito famosos para o direito. Um deles é o Hans Kelsen. E o que o Hans Kelsen fala sobre o positivismo jurídico? O positivismo jurídico, iniciado por Comte, que é um outro autor, com a sua teoria pura, estabelece o positivismo jurídico. Para ele, o direito deveria ser considerado como tal, independente de outras ciências ou da moral. O Kelsen, ele pensa o seguinte: o direito, enquanto lei, é uma forma de regulamento da sociedade, que tem que ser diferenciado, tem que estar afastado de influências como moral, como ética, como religião. A forma do direito tem que ser diferenciada para exatamente não ter uma influência nem para a direita, nem para a esquerda, nem mais para a religião, nem mais para a filosofia, nem mais para a moral e para a ética. A regra tem que ser clara e bem definida, sem essas influências. Essa é uma característica, na visão do Kelsen, do positivismo jurídico. As fontes do direito têm que ser buscadas apenas no próprio direito. Então, o direito, ele cria o próprio direito, sem essas influências, excluindo as fontes extrajurídicas. O estudo do direito deveria ser desprovido de valores, já que a moral seria extrínseca ao direito, ou seja, fora do direito. Esses pensamentos de valores, de filosofia, para o Hans Kelsen e outros autores, devem ser estimulados e desenvolvidos fora do direito. A norma deve ser criada e melhorada estudando a própria norma, sem essas influências. Por isso que é chamado, no estudo do positivismo, da teoria pura do direito, ou seja, é direito sem mistura, norma pura. O direito positivo é o direito posto pelo Estado, Já falamos que quando eu falo em positivo, é o direito posto, colocado, não necessariamente aquele contraponto de positivo e negativo. De positivo é algo bom e negativo é algo ruim. Aqui no caso, o direito positivo é o colocado, dotado de validade apenas por obedecer às condições formais de sua formação. Frise-se que este direito não necessita respeitar um mínimo moral para ser definido e aceito como tal, pois a natureza do direito, para ser garantida em sua construção, não requer nada além do valor jurídico. Está reforçando aquela ideia do Hans Kelsen, que o direito ele tem que ser criado pelo próprio direito, colocado e atualizado, sem outras influências. Então, essa relação de direito, moral e ética, ela só vai acontecer posteriormente. É claro que a gente tem uma evolução, E você vai conhecer um pouquinho do pós-positivismo.
Mas perceba que na evolução eu tenho o direito natural e o direito positivo. O direito positivo é a norma pura. Bom, nós vamos fazer agora o fechamento desse bloco. O que nós estudamos nesse bloco, então, em relação ao direito? Você conheceu, então, aquele conceito, né, de normas gerais e positivas, e essa palavrinha já aparece nesse primeiro conceito. Aprendeu que o direito ele nasce da teoria naturalista, que é um direito natural, é um pensamento jurídico intrínseco a cada indivíduo. E, obviamente, cada indivíduo vai ter as suas influências, que podem ser da religião, da filosofia, princípios éticos e morais, né, em relação ao indivíduo e àquele grupo que ele vive. Só que na evolução do direito natural, a teoria seguinte, que seria a teoria positivista, na visão, por exemplo, do Hans Kelsen, bom, não. O direito tem que ser separado de filosofia, de ética, de moral. Então, nós vamos fazer um direito único, positivá-lo, ou seja, impor à própria sociedade, criar os limites e, embora você tenha o seu direito de pensar sobre filosofia, sobre ética, sobre religião, pode fazer isso. Porém, para o direito, não. A norma tem que ser independente. Mas eu já vou dar um spoiler, né, para o próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho sobre o direito objetivo e o direito subjetivo e também sobre o pós-positivismo, porque é uma evolução. Então, guarda aí desse primeiro bloco que você aprendeu sobre o direito natural e o direito positivo.